E aí, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Esse novo vídeo agora é sobre a nossa aula de projeto de vida, beleza? Bom, eu tenho alguns assuntos a esclarecer antes de começarmos as explicações sobre isso. Tem alguns assuntos a esclarecer e esses assuntos são bem pertinentes e eu gostaria de esclarecer aí para vocês, tá bom? Bom, primeiro pros alunos. Bom, galerinha, eu tinha avisado no meu primeiro vídeo, eu expliquei para vocês como entrar no site da Escola José Lins, expliquei direitinho como vocês teriam que acessar, tudo direitinho, acessando lá, entrando e vendo todas as disciplinas e todos os conteúdos. O meu conteúdo, ele está postado nas minhas matérias específicas, que é projeto de vida e tecnologia, e também tem as eletivas. Quem faz parte das minhas eletivas tem lá o conteúdo das eletivas. Eu postei lá, tem os textos e tem os exercícios. Tem os PPTs também, explicando mais ou menos como que funciona tudo. E aí é isso daí. Os PPTs, na verdade, são do caderno do aluno, que eu já expliquei no vídeo anterior, mas eu posso explicar para vocês, que só fazem parte da minha aula de projeto de vida. Tem o PPT com o caderno do aluno e a grade que eu vou seguir, que é o caderno do aluno que vocês receberam no começo das aulas, né, em modo físico. E aí, quem não recebeu em modo físico tem aí em PDF, é só seguir o caderninho bonitinho, e aí que vai dar sequência nas aulas normais, como a gente havia conversado isso logo no começo das aulas, no começo do ano, tá certo? Então, assim, todos os trabalhos, eles têm que ter uma devolutiva, que vocês têm que me enviar novamente os trabalhos para que eu corrija e coloque as notinhas de vocês aqui no histórico de vocês, tudinho, no histórico escolar. Então, preciso que vocês me enviem novamente. Na descrição do vídeo aqui, novamente vai ter o site da Escola José Lins do Rego, vai estar o linkzinho na descrição, um link do site para que vocês possam entrar, e embaixo vai ter o meu e-mail também. Mas lembrando que todas as atividades que eu envio, que eu posto lá no site, também tem o meu e-mail, coloco o meu e-mail lá para que vocês me devolvam posteriormente. Beleza? Tá tudo certo? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aqui do vídeo, aqui embaixo, podem colocar lá nos comentários que aí eu respondo assim que possível, beleza? Bom, esse é o recadinho para vocês, alunos. Tem um recadinho também para os professores que têm acompanhado as minhas aulas aí, os meus videozinhos que estão acompanhando os meus vídeos, que é só um recado meio que técnico, mas assim, os conteúdos que eu falo sobre, inclusive bem resumidamente, que é só para lembrar os alunos, relembrar e fazer um resumo do que a gente tem estudado, essa foi uma forma bem básica para poder ajudar vocês com o material que eu pude me reinventar aqui. Então, assim, esses conteúdos têm uma interpretação própria, a minha interpretação sobre a matéria. Então, cada professor tem a sua visão, cada professor tem o seu modo de interpretar. Peço desculpa se eu estiver interpretando de uma maneira diferente da de vocês, mas essa é a minha visão, como interpretar e como passar para vocês, alunos aí, e professores. Obrigado por participar também. Eu tenho visto que muitos professores têm prestado atenção nos meus vídeos, então obrigado aí. E lembrando a todos que precisa, a todos, né, e todas, que precisa ter aí, dá um likezinho aí no vídeo se vocês gostarem. Se vocês não gostarem também, pode dar um dislike, não tem problema. Coloquem no comentário sugestões e me ajudem aí, né? É importante críticas construtivas, né? E ideias também para que eu possa produzir nos vídeos melhores e tal. Ah, eu recebi uma sugestão no vídeo anterior que de repente, como as nossas aulas de projeto de vida elas são bem participativas, da gente de eu elaborar uma live. Pode ser que isso seja um projeto legal para a semana que vem, e aí eu fico online explicando a matéria, e aí vocês vão colocando lá as suas dúvidas e eu vou respondendo ao vivo aí para vocês. A gente pode fazer uma horinha de live aí para poder participar. Acho que é um modo bem interessante para poder criar na verdade, replicar essa aula de projeto de vida, porque as minhas aulas sempre foram muito participativas e agora elas estão à distância, então é muito mais difícil.
então é importante que eu faça uma maneira diferente aí. É uma boa ideia, obrigado pela sugestão. Eu não me lembro a pessoa que me sugeriu isso, mas é importante que fica aí essa dica e eu vou tentar produzir. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer essa live aí pra gente poder trabalhar juntos, ok? Beleza? Tá aí as explicações, bora começar o conteúdo. Eu entrei num site aqui, que é um material da educação, para os educadores, professores, uma aula de projeto de vida. E ela tinha um texto, contém um texto no conteúdo lá no site do Lins, tem até o linkzinho da onde eu copiei, da onde eu achei esse texto, né? Direitinho, registradinho, tá? Então não peguei texto de ninguém, eu só copiei e repliquei aí para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uma lida aqui por cima do conteúdo e aí se vocês quiserem mais é só entrar lá no link que tem o conteúdo todinho. É um material para o professor, porém tem um esclarecimento bem interessante sobre o projeto de vida e é importante para vocês. Tem a ver com o início das aulas que nós começamos, então é importante. Um minutinho. Vamos lá. Projeto de vida, né? Projetar a vida a partir de uma visão que se constrói do próprio futuro é essencial para todo ser humano. As pessoas que constroem uma imagem afirmativa, ampliada e projetada no futuro e atuam sobre ela têm mais possibilidades de realizá-las do que aquelas que meramente sonham e não conseguem projetar de forma nítida o que pretendem fazer em suas vidas nos anos que virão. O que as diferencia é, sobretudo, que aquelas que têm uma visão estão comprometidas, direcionadas, fazem algo de concreto para levá-las na direção dos seus objetivos. Tudo que contribui para que se avance na direção da visão faz sentido. É preciso aprender a projetar no futuro os sonhos e ambições e traduzi-los sob a forma de objetivos, de metas e prazos para sua realização, além de empregar uma boa dose de cuidados, determinação e obstinação pessoal para isso. Projetar a vida é um processo gradual, lógico, reflexivo e muito necessário na construção de sentidos para as nossas vidas. É a própria experiência da autorrealização, ou seja, conferir sentido e significado para as nossas vidas no mundo, perante nós mesmos, perante aqueles com quem nós nos relacionamos e perante os compromissos que assumimos com os nossos, ok? Nossos sonhos. A construção do projeto de vida é uma tarefa para a vida inteira, porque ela parte de um ponto, que é o autoconhecimento, e focaliza outro ponto, onde deseja chegar. Mas, se o projeto de vida é uma experiência de autorrealização e não está no fim, mas um processo. Então, chegar lá na realização dos sonhos não pode ser um fim, mas algo que inclusive deverá ser objeto de revisões periódicas, onde nós nos submetemos a um processo reflexivo de análise consciente e individual sobre se as decisões que tomamos foram satisfatórias e se é chegada a hora de tomar outras decisões ou não. No fundo, para essa tarefa permanente de elaboração, revisão, reelaboração, ser revisão, reelaboração, ser plena de realização, ela precisa ser encarada como uma espiral, cujo movimento contínuo é uma experiência única para cada um. Bom, esse é um textozinho que eu li assim por cima para que vocês tenham acesso a esse texto. Esse texto está lá
no site do Lins, tá? Vocês podem ler novamente, tudo, minha leitura aqui, fico meio nervoso em gravar os vídeos e ler aqui tudo, mas ok, eu acredito que dá para a gente começar a trabalhar esse texto aqui bem legal. Bom, na verdade, o que está dizendo aqui, na minha interpretação, contando um pouco do projeto de vida, né? Como projetar a vida, né? Como posso eu ensinar vocês a projetarem a vida de vocês, sendo que o princípio do projeto de vida é o autoconhecimento, né? É a autorreflexão. Então, assim, eu separei algumas coisas aqui que é bem interessante. E a primeira, na verdade, existe um grande questionamento quando se fala em projeto de vida, e eu separei um primeiro questionamento. O que vocês pretendem fazer das suas vidas nos anos que virão? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para refletir sobre tal assunto? Vocês pensaram exatamente o que eu quero ser, como vai ser, como que eu vou viver, no que eu vou viver? Vocês já pararam para pensar nisso? O que vocês pretendem fazer lá para frente? Como vai ser? Lembra que nas minhas primeiras aulas de projeto de vida, eu não falei do projeto de vida, eu falei de projeto. O que seria um projeto? Como que nós calcularíamos um projeto? A gente até fez um exercíciozinho de uma escada, onde a gente poderia chegar, quais seriam os passos para poder chegar lá. Eu expliquei que para construir, por exemplo, um engenheiro, para ele construir um prédio, ele precisa de um projeto. Dentro desse projeto, ele precisa de participações, ele precisa de pessoas, ele precisa de visão, ele precisa de muita coisa. Então, assim, partindo desse princípio, a gente precisa ter vários pontinhos essenciais, né? Eu separei nesse texto alguns pontos cruciais que eles se destacam, né? Se destacam assim e é essencial. O primeiro de tudo mesmo é o autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe quem é você realmente? O que você quer? O que você planeja para o seu próprio futuro? Você já parou para pensar no amanhã ou vive somente hoje? São questionamentos, assim, às vezes até filosóficos, né? Que às vezes não, sempre, questionamentos filosóficos, assim, de que a gente, da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou. A gente sempre para pensar nessas coisas, assim, e aí, nesses pontos, assim, e o projeto de vida ele é baseado nisso. No autoconhecimento, quando você passa a se conhecer, quando você passa a se entender e a entender os seus objetivos, você cria esse projeto e vai além, né? E aí eu estava comentando com algumas pessoas sobre projeto de vida, e aí nesse texto mesmo ele próprio diz, né? Sobretudo é aquelas pessoas que têm uma visão de comprometimento, né? Que estão comprometidas, que têm uma visão clara em relação ao que quer ser, se conhece e elas têm um próprio comprometimento, né? Elas se comprometem na verdade, a construir algo, a ter um objetivo, a ir à frente, né? Então, eles precisam de uma direção, vocês precisam de uma direção, nós precisamos, na verdade, nós precisamos de uma direção quando nós criamos um projeto de vida. Qual seria essa direção? Você já parou para pensar nisso? Aonde você quer chegar? Qual caminho você vai tomar? Você tem um comprometimento com você mesmo? São bases mesmo das nossas aulas de projeto de vida, a gente pensar nisso, né? Mas para a gente criar uma direção, a gente precisa de um objetivo. Primeiro, colocar lá aonde eu quero chegar, né? Qual o meu objetivo. Eu me conheço a ponto de saber qual que será o meu objetivo, aonde eu quero chegar. E aí, criar-se esse plano, um planejamento de quem eu sou e aonde eu quero chegar. E aí sim criar esse objetivo para poder ter esse caminho de como chegar lá. Lembra da escadinha? Então, passo a passo, como eu vou fazer para chegar lá. Seria essa o primeiro passo do nosso projeto de vida. Você se projetar, você entender de que você precisa chegar a um resultado. E aonde, como chegar nesse resultado, é se conhecendo primeiro, para depois criar todo um planejamento e chegar lá
nesse objetivo, ou seja, de ter direção, de algo concreto que você quer chegar lá, então você precisa planejar isso tudo, ok? Vamos lá. É preciso aprender a projetar uma outra frasezinha lá do nosso texto. É preciso aprender a se projetar o futuro, os seus sonhos. Lembra que nós fizemos um trabalhinho sobre quais seriam os seus sonhos? Nós fizemos até a produção do Varal dos Sonhos, né? Vocês lembram que o Varal dos Sonhos foi até interessante porque a gente usou para duas aulas, inclusive, a aula de projeto de vida e para as eletivas. Então, nós criamos aí esse Varal dos Sonhos. No Varal dos Sonhos, cada um colocou aí os seus sonhos e eles foram destacados os grandes sonhos e a gente deixou lá exposto lá no pátio da escola para que vocês entendessem os sonhos e tal e como chegar lá. Então, assim, quando você tem sonho, você precisa criar uma ambição. Essa ambição é o que vai te ajudar a planejar o seu futuro. Porque um projeto de vida nada mais é do que o planejamento do seu futuro, porque a vida é sequencial, então você precisa planejá-la, né? Então, é o planejamento do futuro. Mas antes de planejar isso tudo, você precisa projetar isso na sua mente, fazer uma reflexão e pensar exatamente como vai fazer para poder chegar lá. E depois que chegar lá, acabou? Não, você vai continuar planejando e vai continuar fazendo. Então, na verdade, no nosso próprio texto ali, diz, né, para essa tarefa permanente de elaboração, revisão, reelaboração, ou seja, você elabora um projeto, você revisa esse projeto, você vive esse projeto, você dá sequência nesse projeto e chegando lá no topo, no seu sonho, no que você conquistou, você reelabora de novo, ou seja, o projeto de vida é para toda a sua vida. Então você vai estar sempre se projetando, se reinventando e assim continuamente, né? Então, a nossa aula, a construção desse projeto de vida é justamente isso. Fazer com que a gente aprenda, na verdade, no nosso dia a dia, a se inovar cada vez mais, se renovar, se reinventar, inventar, crescer, mas sempre com bases. Bom, projetar a vida, está aqui no textinho que vocês têm aí, tá? Projetar a vida é um processo gradual, lógico, reflexivo e muito necessário na construção de sentidos para as nossas vidas. Bom, vocês já pararam para pensar de que é um processo gradual? É óbvio, a gente tem que projetar passo a passo. Vocês precisam entender, na verdade a gente precisa entender, eu falo vocês, mas eu também preciso e todos nós precisamos entender de que ela precisa, é um processo gradual, então a gente vai aos poucos projetando. Entendendo aos poucos. Eu paro para pensar de que eu posso usar até um exemplo. Quando você quer cursar fazer um curso de nível superior, né? Você quer fazer uma primeira graduação. Você precisa entender de que você tem todo um processo antes disso, que tem que se formar no ensino médio, depois de se formar no ensino médio ou durante a formação do ensino médio, fazer um cursinho, tem que prestar o Enem, obter pontos, para depois tentar entrar numa faculdade, seja ela pública ou privada, e aí entrando nessa faculdade, fazer o curso com excelência, passar nas provas e tudo, até se formar. Chegando lá na formatura, você vai ter uma formação, mas o que você vai fazer com isso? Então é um processo gradual, né? Existem muitas pessoas que se formam e depois falam, ah, tá, me formei, mas aí, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo? Porque não teve um planejamento. E você precisa, dentro desse planejamento, dos seus sonhos e tal, dos seus objetivos, ter aquela ambição de querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Beleza? Então vamos lá. Para isso, a gente pode traduzir de uma forma assim, de objetivos, metas, prazos para a realização do seu objetivo, do seu sonho, né? Então você precisa ter aí o objetivo, ter a meta, é isso que eu quero, é assim que eu vou conseguir, e você precisa determinar prazos. A gente vai conversar sobre isso numa aula, num próximo vídeo, talvez, ou numa aula mais para frente, de como chegar lá. Você já parou para pensar como eu vou fazer para chegar lá? Como eu vou chegar lá? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu projeto de vida?
Como que eu vou chegar lá pensando nesse projeto de vida? Como que eu vou chegar lá? Então, são várias perguntas que a gente precisa entender e refletir. Bom, mas a gente precisa ter um cuidado, uma dose de cuidado aí, né, bem grande, porque a gente precisa ter a determinação e a obstinação pessoal. A gente precisa ser determinado a pensar em algo que seja ok, que seja o nosso plano, planejar bem direitinho, seguir aquela direção e lá para frente conseguir realizar, né? Porque você precisa criar um plano concreto para isso, né? Então, vamos lá. Ele fala bastante, esse texto, ele fala bastante de dois temas que eu peguei aqui, que é muito legal. Que é, o primeiro é autoconhecimento. E o segundo, ele fala da autoconfiança, né? O autoconhecimento, ele é baseado em reflexão de si próprio. Então você precisa refletir sobre você mesmo, o que você quer, o que você não quer, o que você pensa, quem é você, quais seus gostos, quais não, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, no que você se daria bem, do que você não se daria bem. Existem várias maneiras da gente poder trabalhar isso, a gente vai trabalhar isso. A gente já começou, na verdade, a trabalhar isso, né, de entender, de se entender e de se conhecer, e aí você primeiro precisa ter esse autoconhecimento. E a autoconfiança. A autoconfiança, ela é um processo muito grande, porque a gente precisa entender muito sobre nós mesmos para confiar, né? Para confiar em nós mesmos, confiar nos nossos instintos, né? Na nossa força, no nosso intelecto. Então, a gente precisa se conhecer e depois se confiar, confiar em nós mesmos. Então, esses são os dois pontos, né? Eu diria que também a autoconfiança ela pode ser baseada assim, tem uma partinha aqui que fala suas forças, reconhecimento de si próprio, que é o autoconhecimento, reconhecimento das suas forças e das suas limitações a serem superadas. Então, quando você tem um autoconhecimento, você reconhece a si mesmo, você reconhece as suas forças, você reconhece as suas limitações e automaticamente você começa a se superar. Então você começa a confiar em você. Então são dois pontos assim cruciais que eles são linkados. Quando você se autoconhece, você se autoconfia. Pegou aí? Então, muito interessante isso, né? E aí, voltando lá nos outros teminhas, né? Que projetar a vida é um processo gradual, lógico e reflexivo. Um processo lógico gradual, que é o que a gente já falou, processo lógico e reflexivo também. Então, isso tudo pode te ajudar com várias outras coisas, é importante a gente parar para pensar nisso. Existe uma parte aqui do texto que fala, é a própria experiência da autorrealização, ou seja, conferir sentido e significado das nossas vidas no mundo, perante a nós mesmos, perante aqueles com que nos relacionamos e perante os compromissos que assumimos com os nossos sonhos. Quando eu li essa parte, eu até dei uma gaguejadinha. Então, é interessante aqui para vocês eu ler de novo. Perante as nossas vidas no mundo, perante a nossa vida mediante a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, né? Isso é um projeto de vida, a gente tem que entender isso, a nossa autorrealização, né? E também perante nós mesmos, porque não adianta a gente realizar, se dar bem na sociedade, mas não estar feliz por dentro, sabe? Não se realizar. Então, realizar coisas bárbaras, mas internamente não se realizar. Então, e outro, perante aqueles que nos relacionamos, a sociedade em si, as pessoas que a gente tem contato, e compromisso que assumimos com os nossos sonhos, perante os compromissos. Então, assim, essa autoconfiança, autoconhecimento e autorrealização são vários pontos que a gente precisa trabalhar. Nós vamos trabalhar isso aí juntos, beleza? Então, fica esse texto, né? Fica esse texto para vocês aí como uma forma de
de esclarecimento aí do que é a base do projeto de vida. E aí eu vou postar para vocês aí lá no site do Lins uma atividade que a gente possa fazer individual e que vocês possam parar para pensar aí em alguns pontos cruciais. Eu deixei já questionários com vocês já fizeram questionários comigo, né, em sala de aula, de quem sou eu, algumas perguntinhas, algumas coisas legais. Mas mesmo assim eu vou repostar um exercício para vocês e aí vocês respondam da melhor forma possível, ok? Dentre elas o que é autoconhecimento, e aí são respostas pessoais, se você se conhece, se não se conhece, autorrealização e autoconfiança. Nós vamos conversar sobre esses 3 temas específicos, ok? Bom, fica aí, eu não posso prolongar muito, já está comprido o vídeo aí. Infelizmente, esses videozinhos, eles têm um timezinho, uma quantidade de tempo para ser postado no YouTube. Então, fica aí esse videozinho aí. Espero ter ajudado vocês nessa primeira aulinha aí. Estou fazendo uma revisão total do conteúdo que a gente já estudou, então separei esse textinho para a gente falar um pouquinho do que era o projeto de vida, para vocês entenderem. Vocês já participaram da aula, eu já falei sobre isso, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Fica a dica, o próximo vídeo a gente vai falar de autoconhecimento, autoconfiança e autorreflexão. Beleza? Bom, muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Não esqueça de dar o joinha lá e inclusive compartilhar com os amigos e seguir também, porque nas sequências vocês recebem a notificaçãozinha de quando eu for postando os outros vídeos. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo lá nos comentários ou me manda para o e-mail fabiotorquatocosta@gmail.com. Sempre tem essa descrição aqui embaixo e no site do Lins também eu sempre deixo lá nos nossos exercícios o meu e-mail como resposta. Beleza? Um abraço, se cuidem, continuem aí nesse isolamento, na quarentena, se cuidem também na parte higiênica. Eu sempre falo isso para todo mundo, lavem bem as mãos. Não sei como exemplificar assim, mas lavem bem as mãos, utilizem o álcool gel 70% para esterilizar sempre. E assim, mantenham distância e tamo junto. Distante, mas junto. Tchau, tchau. Obrigadão.